Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Ô glória, agora melhorou. Acordamos. Que bênção, né? Que esta manhã seja uma manhã produtiva, né? Para mim, para você. E que possamos absorver um pouco mais, né, da palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e que essa escola desta manhã possa nos enriquecer mais um pouco no conhecimento da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é que nos faz avançar, que nos faz triunfar, é a palavra de Deus responsável por estarmos aqui nesta manhã. Amém, meus amados? Não sei quantos irmãos têm aí a revista da Escola Bíblica Dominical, mas vou ler para vocês aqui qual o título. Hoje nós vamos comentar a respeito da lição de número 7. Lição de número 7, cujo o título é Povo de Deus, ovelha do seu rebanho. O texto áureo diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Está no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Verdade aplicada diz: o povo de Deus é comparado a ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. Os objetivos da lição desta manhã são 3. Primeiro objetivo é apresentar os tipos de ovelhas no rebanho de Deus. O segundo é mostrar as ovelhas carentes de cuidados especiais. Terceiro, explicar o julgamento de Deus no meio do rebanho. O texto áureo se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 34, versículos 17, 18, 19 e 20. Vou ler para os irmãos. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiro e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Amém. Fazendo uma análise aqui, né? Este trimestre, na realidade, ele é um seminário do livro de Ezequiel, né? Eu acho que para você que quer aprender didaticamente, teologicamente sobre o livro, este trimestre é um trimestre onde você vai aprender sobre esse livro muitas coisas importantes, né? Porque na realidade nós vamos falar o trimestre inteirinho sobre o livro de Ezequiel. Então é importante que você aprenda de verdade, que você procure entender sobre o personagem, porque acontece muitas das vezes que a gente fica
trazendo aqui um ensino para a igreja, 3 meses sobre Ezequiel, e de repente, se a gente chegar lá no final, fizer uma prova, um teste, e procurar quem era Ezequiel, talvez muitos dos irmãos não vão saber quem era Ezequiel, sendo que ficamos 3 meses falando sobre este profeta. Então, é importante para você, que veio aqui esta manhã, você absorver esse conhecimento, até para você, primeiro, que essa palavra venha falar com você, que quando você precisar expor algo sobre, para alguém, você saiba, né, sobre o que aconteceu, quem foi Ezequiel, qual a mensagem que Ezequiel trouxe, em que lugar aconteceu isso, em que época aconteceu isso. Então isso é importante para nós, né? Só fazendo aqui uma retrospectiva, né? Ezequiel é um profeta que foi levado ali para a Babilônia no ano aproximadamente de 597. E naquela época, para que os irmãos entendam, vou fazer essa introdução aqui para vocês entenderem o tempo e espaço, que isso é importante, essa cronologia. Quando Jerusalém foi sitiada, quando Jerusalém foi saqueada, foi ali por volta do ano 605 antes de Cristo. Então os irmãos lembram, por exemplo, que o Império Babilônico sitiou aquela cidade e levou a primeira leva, né? Ou seja, o império, a gente tem que entender, é história mesmo. O Império Babilônico naquela época estava no seu apogeu, estava conquistando terras, estava ficando cada dia mais forte. Então, a sua população não era suficiente para colocar prefeitos, governadores nas províncias que ia conquistando. Então, ela precisava de pessoas que tinham capacidade, competência, habilidade para tomar certas frentes, para ser líderes deles, representar o império em cidades que iam sendo conquistadas. Então, a princípio, vocês já viram no livro de Daniel, capítulo 1, que os primeiros a serem levados foram os nobres, ou seja, o grupo da elite, dos que estudavam, dos que tinham cursos, né, dos que eram pessoas letradas. Inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque foram junto. Então pegaram só a elite. Esses tinham capacidade, vocês lembram lá, que eles eram instruídos nas leis babilônicas. Então essa primeira leva foi só as pessoas que a priori seriam úteis nessa expansão do reino. Depois de alguns anos, de novo, esse império volta lá em Jerusalém, e aí leva aproximadamente 10.000 pessoas para servir o império. E nessa leva é que Ezequiel vai. E depois houve mais uma leva, aí praticamente fez uma peneira fina, levou pessoas braçais, pessoas para trabalharem, que precisava, porque estava crescendo, e precisava de mão de obra. Você entendeu? Então, lá em Jerusalém, para vocês entenderem, só ficaram os velhos, que não tinham uma função, que não conseguia, né, trabalhar nesse império, as pessoas doentes, viúvas, só ficou as pessoas realmente que não tinham. Então, Jerusalém, ela ficou realmente devastada. Então, isso aconteceu dessa forma. Agora, existiam, por exemplo, 3 profetas contemporâneos, ou seja, os 3 profetas no mesmo período escolhido por Deus. Vou falar para vocês. Nesse cativeiro, no período de cativeiro, Jeremias ficou profetizando em Jerusalém destruída. Então Jeremias ficou lá. Foi quase, Cris, como um bônus, uma recompensa pelo trabalho que ele fez, que foi muito duro, né? O período de Jeremias foi muito duro. Jeremias sofreu demais. Ele apanhou, ele foi... aconteceu várias atrocidades com ele. Então, aí Deus vai e permite que ele não vá ser escravo em Babilônia. Então, Jeremias ficou... Entenda bem, eu queria que os irmãos entendessem. Essa é uma forma bem didática para você compreender a história. Então, quando todos vão cativos para a Babilônia, Jeremias fica em Jerusalém. Jeremias fica com o resto do povo, ficou lá, profetizando para eles, entendeu? E aí Ezequiel
E é importante você entender isso na história, que Daniel foi o profeta do palácio. Vamos imaginar aqui a cidade, o castelo. Vocês já viram os filmes de castelo. Então, no castelo, Daniel ficava lá dentro dos muros, onde estava a elite. Então, Daniel profetizava lá dentro. Esse povo que veio de Jerusalém, que foi para a Babilônia, eles não foram para dentro das muralhas da Babilônia, para a metrópole. Eles ficaram em assentamentos em volta, é como se fossem grandes assentamentos. E eles viveram ali por 70 anos. Então, imagina você, então eles vieram de Jerusalém, ficaram em volta do castelo da Babilônia, e ali eles casavam, eles cultuavam também, eles produziam, porque vocês lembram que Jeremias diz, olha, vocês se entreguem à Babilônia, é uma ordem de Deus para vocês se entregarem, lá vocês vão construir casas, lá vocês vão produzir. Então eles ficaram lá 70 anos, entendeu? 70 anos, só que eles ficaram em assentamentos em volta ali de Babilônia. Então, só ratificando, Jeremias em Jerusalém, Ezequiel no entorno e Daniel lá dentro, entendeu? Pois bem, e isso durou 70 anos, profetizado por 70 anos. Então, hoje a lição, meus amados, e tenho tido povo de Deus, ovelha do seu rebanho, e hoje nós vamos tratar de um assunto que é um capítulo que praticamente não se lê na igreja, né? Que até parece que ele deveria até arrancar da Bíblia, porque não se prega. É o capítulo 34 do livro de Ezequiel, que é onde fala especificamente dos maus pastores, dos pastores que realmente, como é que eu diria para vocês, não tem compromisso com aquilo que Deus entregou na mão deles. Aqui na Bíblia, e a Bíblia ela é interessante, a gente precisa dessa maturidade, que a Bíblia é tão interessante que ela não esconde nem coisas que a gente acha que é errado, que deveria se esconder, né? Que falar os maus pastores, por exemplo, a Bíblia não esconde que Jesus escolheu os 12 apóstolos, mas um traiu ele, ou seja, é como se fosse, será que foi uma falha de Jesus? Às vezes poderia esconder, nem escrever sobre isso, né? Porque dá a impressão que Jesus falhou, mas a Bíblia traz. A Bíblia, por exemplo, traz algumas parábolas, por exemplo, a parábola da figueira lá, que Jesus amaldiçoa, que é uma coisa que vai na contramão, mas está escrito lá. A Bíblia, por exemplo, traz, quando Jesus entra no templo e pega ali, é como se fosse um cinto, né? Uma pinhola, e bate, derruba a mesa, e Jesus ali virou aquele templo de cabeça para baixo. A Bíblia relata essa atitude de Jesus. Então a Bíblia, ela é transparente, ela mostra realmente, não só mostra flores, não só mostra coisas perfeitas, esconde aquilo que não, ela mostra exatamente como deve ser. E aqui nós temos, por exemplo, o capítulo 34, exatamente, que vai falar deste pastoreio, mas eu queria que, primeiro eu vou trazer para vocês, de uma forma literal, para vocês entenderem a história, para depois a gente trazer, porque não tem como você falar isso diretamente, não, você vai entender o que acontecia naquela época, o que os pastores faziam com as ovelhas mesmo, animais naquela época, para depois a gente trazer para os dias de hoje. Porque, primeira coisa, nós somos semelhantes, a Bíblia, Deus nos trata como ovelhas, é o animal que Deus escolheu para retratar crente. Então, o animal que Deus colocou para representar crente é ovelha. Crente, digamos, rebelde, é bode. Mas o animal ovelha. Então, a gente tem que trabalhar sobre isso. Então, olha bem, eu vou ler para vocês prestem atenção, por favor. Diz aí, capítulo 34, profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, Deus dizendo com o profeta Ezequiel, que é chamado de filho do homem, profetiza e diz aos pastores, assim, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Ele está dizendo assim, Ezequiel, você vai chegar lá nos pastores e você vai dizer o seguinte, chama ele, bate palmas, se reúne
Você chama a atenção deles, quando eles estiverem olhando para você, você vai dizer assim: assim diz o Senhor. Ou seja, a autoridade, ele está dizendo aqui, quem está mandando falar com vocês é o Senhor, não sou eu, é o Senhor, assim diz o Senhor. O pessoal ficava ali olhando, estatalado, e recebia a mensagem. E olha o que ele diz: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Essa mensagem, essa palavra que está escrita aqui, eu não preciso nem explicar, né? Porque ela é autoexplicativa. Deus está perguntando: ai dos pastores que apacentam a vocês mesmos, por acaso a função de vocês não é apacentar ovelhas? É isso que ele está dizendo. Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Essa foi a profecia do profeta Ezequiel para os pastores. Ela é autoexplicativa. Não sou eu que estou falando. A palavra de Deus trata desse assunto. Mas eu quero trazer para você agora na questão lá na época, para você entender o que aconteceu. Eu disse para vocês que eles viviam em assentamentos, não é isso? Então, agora só que não era pouquinha gente não, gente. Era as 12 tribos, as 12 tribos estavam tudo em volta, era multidão. Era uma favela, digamos assim, favela, era tenda para todo lado lá, mas com milhares de pessoas. E eles criavam, porque quando diz pastores aqui que eu li, eram os pastores de ovelha mesmo, pastores de ovelha, animais. Aí, mas só que Jesus vai usar essa fala para depois trazer para nós. Mas vamos entender realmente o que acontecia com as ovelhas. Então, os pastores, imagina, você chega, o pastor Brenner mesmo está para aquela região, não sei se vocês viram alguns vídeos quando ele estava no carro, e alta velocidade, um monte de ovelha na beira da estrada. Não sei se alguém de vocês chegou a ver. A pastora até falou: ó, soltando de ovelha, porque é a cena que tem naquele lugar. Ele passou lá, tinha centenas de ovelhas pastando na beira lá, no meio das montanhas lá. Então, olha o que acontecia. Então, o povo, Tarcísio, começou a criar, porque a subsistência dele, né, a parte econômica era de subsistência, e eles criavam esses animais para comer, para vender, eles trabalhavam. E cada pastor tinha ali seu aprisco com as suas ovelhas. E só que Deus traz a visão mostrando de alguns comportamentos que tinha de pastores de ovelha, porque tinha alguns comportamentos que não condiziam com aquele trabalho, com aquela função, né? Se você se predispôs a cuidar de ovelha, primeira coisa, você tem que conhecer que animal é esse, que tipo de comida ele come, quais as necessidades básicas, se tem que tirar a lã de tempo em tempo, como é que faz. E você precisa entender disso. Assim como o pet, se você for criar um tipo de cachorro, por exemplo, você tem que saber que tipo de ração é esse cachorro. Não são todos iguais. Eu, por exemplo, lá em casa, eu tenho 2 show, que é da língua azul. Aquele cachorro, você sabe que ele é muito peludo. Então, por exemplo, você não pode andar, por exemplo, fazer caminhada com ele debaixo de um sol quente. O pelo dele é tão denso que ele pode ter infarto. Você não pode andar com ele.
Então, quer dizer, você precisa, não pode deixar, por exemplo, no caso dele, não pode deixar ele sair no meio onde capim, onde tem carrapicho, que os carrapichos pegam naquele pelo dele lá, e depois ele vai entrando e vai lá na pele dele e machuca ele. Então tem algumas coisas que você precisa entender desse cachorro. Se você vai pegar um pitbull, já é outro tipo de cachorro, com outro tratamento. Se você se predispôs a ter um desse, você tem que ter competência para cuidar dele. Assim era com os pastores da época lá. Então havia muitos pastores que cuidavam muito bem das ovelhas. E esse dia eu trouxe uma palavra aqui que acaba sendo até redundante. Falei do Salmo 23, né? E uma das características das ovelhas, por exemplo, a ovelha ela tem uma característica tão interessante, que o bichinho difícil de cuidar é a ovelha, viu, meu irmão? Já é da natureza mesmo. Primeiro que a ovelha, ela é totalmente dependente mesmo. A ovelha é um animal que, se não cuidar dela, ela morre. Pode ter ferida lá, ela morre. A ovelha tem uma característica, quando ela está doente, por exemplo, a ovelha mesmo, animal, é que a ovelha, quando ela está doente, ô Zé Luiz, ela não vai lá no pastor dela e fica pulando e mexendo lá, não, ela vai para um cantinho, ela fica isolada. E às vezes ela fica em silêncio, e se o pastor não for aquele cara atento que conta as 99, lá as 100 ovelhas, se ele não contar, ele não vai perceber que ela não está lá, porque ela vai ficando afastada, vai definhando, vai se afastando, e ela vai morrer. Isso acontece com um animalzinho mesmo. A ovelha, ela precisa de um pastor, e ela é tão dependente de um pastor, meus irmãos, vocês não sabem, talvez saibam, mas o tanto. E a ovelha é o seguinte, Tarcísio, olha que coisa interessante de ovelha. Estou falando de ovelha porque aqui fala das ovelhas, né? A ovelha, vamos supor, o Tarcísio é um pastor de ovelha, ele criou a ovelhinha dele lá e reproduziu, nasceu os filhotinhos e ele cuidou. Tarcísio, ovelha de um pastor, se você, por exemplo, precisar de vender essa ovelha para outro pastor criar, ele não vai comprar, porque ele sabe que, se comprar, ela não se adapta com o outro pastor. Não adianta, só compra ovelha de um pastor se for para abater. Mas se para comprar a ovelha do Tarcísio, para juntar nas ovelhas do Jeová, o Jeová nem compra, porque sabe que ela não fica lá. E se ela sente tanta sua ausência, que ela vai definhando, ela morre lá no meio da... Olha que coisa. Por isso que Jesus diz aqui, né, que ele é o bom pastor, e ele conhece a voz das suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz delas. Então há essa interação, há essa cumplicidade da ovelha com o seu pastor. No caso, são realmente animais que precisam desse cuidado. Então, essa relação entre ovelha e pastor, né, no pastoreio, ela é muito importante. Mas olha o que acontecia. Tinha pastores lá dos rebanhos que sabiam dessas funções, mas ele chegava de noite. Vocês sabem que a ovelha, ela dorme num lugar chamado aprisco, né? Então, é tipo um curral que tem no meio lá da região. De noite tem que levá-las para lá. Por quê? Porque à noite no deserto, lobo, aves de rapina, se deixar, meu irmão, elas devoram elas. Porque elas não têm defesa, elas não brigam, não lutam. Então, por isso que os pastores pegavam e levavam ela para o aprisco e ficava lá com elas a noite toda. Aí o que acontecia com os outros pastores? Chegava, isso era perceptível, às vezes não trazia elas para o aprisco, deixava elas dormir pastando onde elas quiserem, naquelas montanhas, desgarrada. Aí de manhãzinha, às vezes amanhecia uma com a perna mordida por um lobo, por alguma coisa, ele não estava nem aí, na época. Então, dentro dessa visão aqui, histórica, a gente vai entender que aí Jesus começa, aí a palavra que começa a mostrar que aquele pastor, por exemplo, quando ia fazer um churrasco em casa, por exemplo, quando chegava parente, ele ia lá, escolhia a mais gordinha, aquela mais bonita, matava, comia, tirava a lã, mas as demais ele deixava. Você viu o que é aqui, ó? Não trouxeste a que está desgarrada, não ligaste a que está quebrada, ou seja, aquela machucada, ele não tinha, esses pastores aqui, não tinha a preocupação de ir lá e colocar alguma coisa para firmar a perninha ali, para curar, não tratava, deixava do jeito que fosse. Essa era a situação ali, você está entendendo?
Alimento, água, nada. Então essa era a situação que a gente precisa de compreender, para depois a gente trazer essa visão para o dia de hoje. Porque não tem como, por exemplo, a palavra de Deus aqui, eu vou ter que trazer para o dia de hoje, porque eu não estou aqui para ensinar zootecnia para ninguém. Não interessa para vocês saber de ovelha, isso aqui não tem nada a ver, não interessa para nós, se não for para trazer para o dia de hoje, para aplicar no dia de hoje. E há essa similitude com antes, né, e o de hoje. Aí o que acontece então? Dentro dessa visão, olha que coisa interessante que Deus diz aqui. Eu mesmo, depois que ele viu essa falta de interesse, o descaso com as ovelhas, ele diz aqui, ó, eu mesmo vou buscar minhas ovelhas, eu mesmo vou pastorear. É como se Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu entreguei na mão de vocês, mas vocês não estão nem aí para elas. Eu vou ter que pegar, tirar da mão de vocês para cuidar delas, porque senão daqui a pouco não tem ovelha nenhuma mais. Jesus diz aqui, olha, eu mesmo vou buscar, vou cuidar. Então esta é a palavra. Só para os irmãos entenderem, os irmãos estão entendendo? Estou trazendo algo didático, algo literal, para depois a gente falar sobre o de hoje, que aí é mais difícil ainda, porque às vezes nós não temos essa cultura de falar sobre maus pastores, né, maus líderes. Às vezes a gente tem a cultura mais de ouvir como ovelha, apanhar, e a gente não ouve isso. Não é costume você chegar aqui e falar de maus pastores, mas existem maus pastores, vocês precisam entender isso. Às vezes aqui, ó, nós estamos ao vivo, né? Talvez existam maus pastores assistindo. Que, aliás, esse é o tipo de lição que, no meu ponto de vista, não era para as ovelhas. Era para estar sentado pastores ouvindo. Porque a chamada de atenção de Deus aqui não é para as ovelhas. É para os pastores. Mas, certamente, alguém está ouvindo. E se tiver algum mau pastor aí, que ele possa ter a humildade, a hombridade de ouvir e pegar e aprender, né, como lidar com a ovelha. Então, o que diz aqui é o seguinte, olha aqui. O povo de Deus, como rebanho de ovelhas. Em diversos textos bíblicos, encontramos referências metafóricas do povo de Deus como ovelha, ou seja, comparação, né, que é o que eu disse para você. O próprio Deus nos compara como ovelha. Isso aqui está na palavra de Deus. Algumas características de uma ovelha. Falei várias para vocês, vocês conhecem. Essa aqui eu vou ter pular porque se torna até redundante. Mas aí ele colocou três importantes aqui. Ovelha é um símbolo claro de dependência. Ovelha é um símbolo claro de dependência do crente a Deus. Então, significa que a ovelha ela é dependente. Significa que às vezes o cara tem uma ovelhinha lá e daqui ela está dando trabalho, ele quer espancar ela, quer bater nela, quer castigar ela, ele tem que saber que ela é dependente. Por mais trabalho que ela dê, ele tem que cuidar dela, porque pastoreio é isso aí, é cuidar de ovelha. É ele que tem que descer no nível dela, não querer que a ovelha chegue no nível dele. Então a ovelha é dependente. Você vai criar uma ovelha, vai comprar uma ovelha, você tem que saber que ela é dependente, que ela precisa de você para tomar água, para se alimentar, para se higienizar. Ela precisa de você. E de repente ela começa a berrar, ela começa a fazer o som lá, que eu não sei qual que é o som dela. Alguém sabe dizer aí? Balido. Uma salva de palmas para a nossa professora lá. Ué. Vamos aí, gente, uma salva de palmas para ela. Obrigado, viu? Balido. Então, faz aquele som, né, que é o balido. E às vezes a pessoa fica nervosa com ela. E quer jogar um pau nela, quer pegar o cajado. Ela está lá fazendo balido, vai lá no pescocinho dela lá e aperta lá para dar uma prensa. Não é assim. Está entendendo? Então, aí, outra coisa interessante que a revista traz, uma natureza semelhante às ovelhas de impotência. Ovelha
tem uma natureza de impotência, de não poder fazer as coisas, de não dar conta de fazer as coisas. Isso é a ovelha. E aqui na revista diz: ovelhas são usadas como emblema de mansidão, simplicidade e inocência. E esse é o símbolo de ovelha. Ovelha, ela é diferente, só para você ter ideia. A ovelha está com fome, por exemplo, eu falei para você, ela fica caladinha. Se não der a comida, ela vai morrer. O bode, irmão, se não der comida para ele, ele vem no pastor dele lá e dá coice nele, dá testada. Isso acontece mesmo com o bode mesmo, o animal, ele é bruto. Ele fica nervoso, ele chega, ele dá coice, ele quer comida, meu irmão. Se a comida estiver cercada lá e estiver trancada, ele dá um jeito de pular aquela cerca lá, derruba, é bode. Mas a ovelha não é assim. E uma coisa interessante aqui, ó, o 1.1 diz que a ovelha conhece o pastor. E eu queria fazer aqui diz que a ovelha conhece o seu pastor. E aí trazer para os nossos dias de hoje, para as ovelhas de hoje. Será que as ovelhas, aí agora eu quero falar na questão literal, conhece o seu pastor? E eu não estou falando da igreja Jardim América, estou falando no geral. Será que as ovelhas, será que os membros da igreja conhecem verdadeiramente o seu líder, o seu pastor? Tem intimidade? Sabe onde ele mora? Sabe o que ele faz? Conhece, tem intimidade com o seu pastor? Será que o seu pastor tem intimidade com você? Sabe onde você mora? Que trabalho você faz? Quantos filhos você tem? Será que há essa relação de intimidade? Eu coloquei até uma interrogação, será que conhece mesmo? Porque nós estamos vivendo uma época de superficialidade, relações descartáveis. Às vezes você fica um ano na igreja, você não sabe nada, nem o pastor sabe de você, nem você sabe do seu pastor. Um ano na igreja. Tem igreja aí que o pastor não sabe nem quem que é essa. Às vezes vou apresentar a irmã lá. Não, irmão, já tem um ano que eu congrego aqui. Isso acontece. A gente está trazendo aqui uma realidade que tem que ser mudada. A Bíblia traz um versículo interessante, diz assim, olha, põe o seu coração no meio do gado. Há um versículo, você já deve ter ouvido esse versículo. Coloca o seu coração no meio do gado. Aqui no caso vou mudar, no meio das ovelhas. Está junto. Eu vou confessar para vocês aqui. Às vezes você vê, né? A gente está na igreja e de repente a gente olha para as pessoas e a gente não tem noção de quem é essa pessoa. Já tive algumas vezes, né, visitando alguns irmãos na igreja, que quando eu chego lá eu fiquei chocado, porque na igreja, às vezes, sempre vem com a sua roupa melhor, né, sempre mostrando o melhor, mas quando você chega na realidade dele, você vê que não é aquilo que ele é aqui. E se você não vai lá, você nunca vai ficar sabendo da necessidade. Às vezes você até explora, você até pede mais do que ele pode te dar, e às vezes ele faz mais do que ele pode, e você ainda acha pouco, que é o caso dos pastores aqui, ou seja, tirava da ovelha tudo que ela tinha, mas não conhece, não sabe onde ela mora, não sabe quantos ônibus ela pega para chegar na igreja, não sabe a oferta no dia que não tem, talvez não teve nem pão para comer lá na sua casa. E tem pastores, e aí vou dizer de igreja, tem igrejas que são igrejas mercenárias, igrejas que estipulam uma oferta que a pessoa não tem condição de dar. Tem pastores que não conhecem as suas ovelhas, porque se conhecesse não dava um peso, não colocava algo tão pesado para ele fazer. Então é essa relação que a gente precisa de ter conhecimento. A gente precisa de conhecer, colocar o coração no meio do gado. A gente precisa de estar lá. Essa relação de troca, essa relação de cumplicidade entre irmãos, entre pastores e irmãos da igreja. Então, aqui, nós estamos mostrando aqui uma situação caótica. Por isso, as ovelhas se afastam.
não alimentam da forma que precisa alimentar ela. E aqui agora nós vamos olhar, por exemplo, aqui, só para você ter uma ideia, a própria revista traz esse tema, e não tem como, por exemplo, a revista trazer esse tema para aqui, e eu falar para vocês coisas maravilhosas, o tema hoje é este aqui. Por exemplo, olha aqui, no ponto 2, a revista traz ovelhas debilitadas. No 2.1, a revista traz a ovelha fraca. No 2.2, a ovelha doente. No 2.3, a doença espiritual. Então, aqui está dizendo da ovelha debilitada, da ovelha fraca, da ovelha doente e da doença espiritual, que aí, no caso, essas doenças aqui acometiam essas ovelhas, e elas ficavam doentes, a tendência era morrer, né, fraca, debilitada e tudo a ver. Mas por que elas ficavam nessas condições? Porque eram maltratadas, não tinham uma alimentação balanceada, não tinha uma vacinação como deveria ser, era criada de qualquer jeito, e aí ela comia coisas que não deveria, dormia em vez do aprisco, dormia no relento, e aí elas adoeciam. Então aqui esse tema traz sobre isso, sobre as doenças que as ovelhas tinham, das debilidades que elas tinham. E aqui a gente vai ver que nesse texto é que realmente elas eram acometidas com essas doenças e com essa enfermidade por falta de cuidado mesmo, por abandono. E aí as doenças espirituais, porque vou fechar aqui para a gente, nós temos 10 minutos, mas eu queria que você entendesse isso. E isso aqui que eu estou trazendo é uma forma, uma visão que a própria Bíblia traz, e a gente precisa estar atento a isso. Porque a coisa mais difícil que eu estava dizendo aqui, falar a palavra pastor numa mensagem aqui é difícil, é tenso. Quando você vai usar uma palavra pastor, nós não estamos falando do nosso pastor, mas usou a palavra pastor, tanto os membros, a ovelha fica tudo tensa, quanto os obreiros fica tenso, o pastor fica tenso. Então é difícil de falar dessas coisas. Não é o caso nosso aqui. Mas quando diz aqui, por exemplo, a ovelha doente, a ovelha debilitada, é mais ou menos assim para vocês entenderem. Imagina, cada ovelha é uma ovelha diferente da outra, apesar de parecer, mas são diferentes, né? Sua genética, a sua estrutura, tudo é diferente. E às vezes o que acontece, os pastores de ovelha mesmo faziam, pegam uma ração, dá a mesma ração para todas elas, faz um diagnóstico, o mesmo remédio para todas elas, sendo que às vezes tem ovelha que está com um problema que precisa ser tratado com aquele problema, é um especialista naquilo, para curar aquilo. Às vezes acontece na igreja da mesma forma, pastores que eu diria que é como clínico geral, a igreja vem, mas o remédio é o mesmo para todos, e às vezes a gente precisa, de repente você precisa de um especialista, às vezes o seu problema é espiritual, tem que ter alguém para cuidar, para te explicar, para conversar a respeito disso, algum problema já é com a família, é com o cônjuge, tem que ter alguém para conversar a respeito disso, algum já está desempregado, com dívida, tem que ter alguém para conversar sobre isso, sobre essa questão individual, mas às vezes trata tudo com a mesma receita, o diagnóstico é o mesmo, entendeu? Diagnóstico é o mesmo. Então as coisas não são assim, por isso que a Bíblia diz aqui, ovelha dá trabalho, ovelha é dependente, ovelha precisa de ser cuidada, né? Então, e essa é a importância. Agora, na casa de Deus, na igreja hoje, o principal cuidado que os pastores precisam de ter com a igreja é com a alimentação da palavra de Deus. Primeira coisa, palavra de Deus, esse é o primeiro remédio, porque a palavra de Deus é o quê? A alimentação, e é a alimentação saudável. Ovelha que, irmãos, ovelha que é alimentada por palavra, ela é bem diferente de ovelhas que não é alimentada por palavras. Vou dar um exemplo para você, interessante.
Às vezes tem pessoas que gostam muito, e não vai aqui de mim uma crítica como essas pessoas não são de Deus, mas existem pessoas, tem igrejas que são fundamentadas, igrejas pequenas, né, são fundamentadas por um profeta. Aquela igreja na residência, que é homem de Deus, é mulher de Deus, mas que a base daquela casa, é profecia. Se você sai, tem gente que atravessa Goiânia para ir numa casa de um profeta. Se chegar lá e ela não usar de profetizar algo, ela volta desmotivada. E a pessoa precisa de ouvir essa profecia. A igreja que tem palavra, você vai ver que toda igreja que a palavra é ministrada de forma sistemática, onde a palavra é a base, você vai ver que as pessoas não sentem falta de profecia. Você pode observar que elas não têm aquela necessidade de ouvir o profeta se levantar, ele precisa se levantar, ele vai se levantar, né? Mas não há aquela necessidade, porque a verdadeira profecia está aqui, e quando somos alimentados por esta profecia, é o suficiente. Irmão, profetiza para mim aí que eu estou precisando de uma bênção, eu preciso de ouvir Deus falar. Você abre a palavra de Deus, você vai lá no Salmo 1, vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite, será como uma árvore plantada à beira de riacho. Você vai lá em Deuteronômio e diz assim: olha, se vocês ouvirem os meus mandamentos, serão abençoados ao entrar, ao sair no campo. As promessas estão aqui, você entendeu? Então, na realidade, o que eu gostaria de deixar hoje para vocês, trazendo esse tema que foi proposto aqui, né? Hoje foi falar sobre realmente os maus pastores, para você entender, mas nós como ovelhas também, nós também temos a nossa parte a cumprir, né? Às vezes o pastor traz a alimentação para a gente, e a gente às vezes não deixa ela de lado, porque talvez a gente já está cheio de outras coisas que a gente andou comendo por aí. Então, quer dizer, a gente como ovelha também, a gente precisa também de valorizar esse alimento que o nosso pastor traz, essa palavra que ele traz, porque isso é o que vai nos sustentar, isso é o que vai realmente garantir que você cresça, que você avance, que você prossiga avante. Então, nesta manhã, assim, o meu pedido a Deus é que Deus possa abrir os nossos entendimentos, e que a gente possa, quando se falar da palavra de Deus, e eu vejo, né, igual essa lição de hoje, eu também sou ovelha, mas eu vejo que é uma alimentação que as ovelhinhas ficam tudo cabisbaixa, tudo ouvindo, não tem aquela euforia de glória a Deus, porque o momento não requer realmente isso, mas eu só quero, assim, peço a Deus que a gente compreenda que tem as palavras que são mais duras, como aquelas que são mais alegres, mas que todas são palavras de Deus, e tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Porque se a gente ficar acostumado só com palavras de bênção, de prosperidade, de chave, de carro, ao dia que você ouvir uma mensagem que vai na contramão, você sai da igreja, você vai dizer: ó, irmão, lá hoje não teve unção lá naquele irmão, não. O dia que eu trago uma palavra boa, uma palavra de prosperidade, nossa, meu irmão Daniel hoje estava só a tocha, distribuiu o chá para todo mundo. O dia que o Daniel traz uma palavra que confronta a gente, nossa, o irmão Daniel hoje não está muito legal. Entendeu, meus irmãos? Então, assim, que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam ser ovelhas do nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele cuida. Pode outros falhar, mas o sumo pastor Jesus Cristo nunca vai falar com você. Ele vai estar sempre cuidando de você, Ele vai estar sempre alimentando, sempre vai estar te guardando. Que Deus possa abençoar a amada igreja, e que Deus venha nos dar força, e que sejamos ovelhas, e que sejamos verdadeiramente ovelhas do rebanho do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Luiz, é com o senhor?